Bom, até agora temos um aluno que respondeu, né? Gestão, planejamento, organização, não sei quem é. O mais importante é a informação que nós recebemos. Vamos adotar essa ferramenta como um mecanismo de a gente ter um feedback rápido do que vocês entendem, do que vocês pensam sobre determinado assunto, para que possa até direcionar o nosso trabalho, né? Quem entrou, eu vi que agora há pouco entrou mais um aluno, João. Por favor, João, é só acessar essa página aqui e digitar esse código, tá? E responder a essa pergunta aqui, tá? Qual a sua opinião? O que representa, o que significa para você a administração financeira, tá? Ok. Mas, pessoal, sem medo, o que vocês pensarem, o que vocês entenderem, tá? O mais verdadeiro possível é o mais interessante, o mais importante para a gente. Isso não estamos avaliando ninguém, só queremos conhecer mesmo cada um de vocês. O que vocês pensam, o que vocês entendem sobre determinado assunto. Vocês não estão conseguindo, por algum problema? Planejamento, dados, organização, gestão, direcionamento. Alguém mais? Alcance de metas, tomar de decisões, administração de recursos, organização. Vamos lá, gente. Quem mais aí? São 6 alunos, temos 3 participações até agora.
Bom, enquanto vocês respondem, vamos dar prosseguimento ao nosso... Depois eu vejo aqui qual foi a resposta de vocês. Só vou interromper por hora essa tela aqui, tá? Para colocar outra tela. Bom, vamos lá. Eu separei esse texto para a gente falar a respeito dele, uma vez que a gente vai tratar de finanças corporativas, administração financeira. Esse primeiro texto, ele é interessante, ele é de um livro de administração financeira, e vamos dar lida nele rapidamente. Ele fala de que empresas, de que há uma crise econômica global, todos nós sabemos que recursos, como um de vocês colocou aí nessas respostas, há a necessidade de uma administração de recursos, uma vez que recursos são escassos. Só um minutinho, por favor. Que recursos são escassos. E quando a gente observa esse tema, a gente vê que ele é de extrema relevância, porque todos nós temos necessidade de manutenção, de alguma forma, de fazer uma espécie de investimento. E quando falamos que vários indivíduos, instituições financeiras, então esses indivíduos, nós, pessoas físicas, empresas, instituições financeiras e governo, todos nós pegamos dinheiro emprestado. E qual é a grande questão? Toda vez que nós falamos em gestão financeira, nós estamos falando no aspecto de que temos que levar em conta que o dinheiro tem valor ao longo do tempo. E uma vez que ele tenha valor ao longo do tempo, ele faz com que a gente tenha que tomar a decisão mais adequada, né? Porque uma vez que o dinheiro tem valor ao longo do tempo, há necessidade de que essa decisão seja importante para que a gente consiga identificar nessa nossa decisão um retorno maior que o valor investido. Então, nesse texto, nós estamos vendo aqui, muitas pessoas pegam dinheiro emprestado, mas a questão é que, muitas vezes, essas decisões provocam falências generalizadas, uma vez que o recurso, o retorno, ele acaba valendo menos do que o valor que foi investido. Tá? Ok, gente? Então, a gente vai trabalhar com essa ideia de que a tomada de decisão envolvendo recurso sempre vai afetar a questão do valor do dinheiro ao longo do tempo e o valor do retorno que esse dinheiro, esse investimento trará para o seu investidor. Que tipo de decisões é essa que nós podemos tomar? Quem pode nos ajudar? Envolvendo o financeiro. Hein, pessoal? Olá, pessoal. Eu não entendi a pergunta. Pode repetir, por favor? Aqui, nesse texto, eu comentei com vocês que ele envolve o aspecto relacionado a tomar de decisões. Tomar de decisões relacionadas a investimentos, a recursos financeiros de nós, pessoa física ou empresa, ou do governo. Então, são decisões que sempre tem que apresentar um retorno maior
que o valor do investimento. Do contrário, não valeria a pena. Que tipo de decisões são essas que nós poderíamos tomar envolvendo um aspecto financeiro? Qual o objetivo? Por que nós faríamos esse tipo de investimento? Para ganhar mais dinheiro? Exatamente. De uma forma simplista, né? Se a empresa, se nós tivermos a intenção de investir um recurso, pressupõe que a gente vai desejar um retorno maior que o valor investido, né? E para isso a gente vai ter que ter algumas informações, conhecer algumas ferramentas que a administração financeira proporcionam para a gente. E é o que nós vamos ver parte dessa ferramenta, dessas informações ao longo desse semestre. Tá? Ao final do semestre, a expectativa é que todos nós possamos responder com convicção o que vem a ser a administração financeira. A quem se aplica a administração financeira? Eu, mais cedo, eu encaminhei para vocês 2 textos. Vocês chegaram a receber, tiveram a oportunidade de ler. São 2 textos curtos, para a gente começar o nosso trabalho. Vocês conseguiram ler? Tiveram a oportunidade? Sei que o nosso tempo acaba sendo curto, né, de vocês. Eu não sei como vocês estão, a situação de vocês, se estão na atividade, se estão trabalhando. Então, eu sei que isso realmente, às vezes, é difícil, né? Mas é importante que a gente comece a dedicar um tempinho fora da nossa sala de aula para essas questões. Alguém conseguiu ler o texto? Eu nem vi texto, professor, nem vi que o senhor mandou. Eu coloquei lá na plataforma, coloquei 2 textos ali, né? Um texto, ele fala da geração de valor em lugar de geração de lucro. Um segundo texto, ele fala por que lucro não vira caixa, né? O ideal seria que vocês tivessem lido realmente, né? Para que a gente pudesse até falar rapidamente sobre esse tema. O que seria geração de valor em lugar de geração de lucro? Será que toda empresa ela almeja o mais importante é o lucro? E o que seria o lucro para uma empresa? Qual a opinião de vocês? Hein, pessoal? É o que vocês entendem, a opinião de vocês sincera é o mais importante realmente, tá? Porque quando a gente fala em lucro, a gente, num primeiro momento, a gente entende que é a melhor ou a única alternativa que a empresa tem. O mais importante é o lucro da empresa. E quando a gente fala em lucro, estamos falando da apuração do resultado da empresa, resultado contábil, lucro. Não é isso? E por que nem sempre o lucro, às vezes, é mais importante a empresa gerar um valor que o lucro, efetivamente? Porque o valor é a forma como a empresa é vista no mercado? Como ela é vista no mercado, exatamente. Eu acho que você foi bem objetivo, né? Porque se nós pensarmos uma empresa de uma forma como um todo, a empresa ela é composta de etapas, de partes, né? de departamentos, de segmentos. Então, esse segmento é como se fosse um corpo humano. Cada um dos seus órgãos, eles têm como função manter o corpo funcionando em bom estado para que tenha o melhor resultado em perfeito funcionamento. E assim é uma empresa. A empresa tem diversos segmentos, diversos departamentos, e cada qual, ainda que nós possamos ter um determinado setor da empresa, que ela possa ter um bom resultado, se nós compararmos com outros setores da mesma empresa, determinados departamentos podem ser mais rentáveis que outros. Mas quando nós falamos na geração de valor da empresa, a gente vai pensar nela como um todo. Como que essa empresa, que foi mencionado agora há pouco, como essa empresa é vista? Então, a empresa ela tem que ter essa
preocupação em preocupar, primeiramente, na geração de valor, como ela é vista. Porque quando a gente fala de uma empresa, de resultados, o resultado de uma empresa, as demonstrações financeiras de uma empresa, importam não só aos gestores da empresa. Tem uma gama muito grande de pessoas interessadas nessas formações externas à empresa. Não só seus gestores, os seus acionistas, mas tem o governo, tem os investidores, tem os financiadores, tem os bancos, então tem os fornecedores. Então, tem uma série de pessoas que são interessadas nessas informações que faz com que a geração de valor da empresa seja tão importante ou mais importante que a geração de lucro. Primeiramente, porque o lucro, quando falamos de lucro, estamos falando de lucro contábil. E o lucro contábil, como vocês sabem, a empresa ela pode ter o lucro contábil e esse lucro ele não virá caixa. Ou seja, foi o tema do segundo material que eu mandei para vocês. Por que o lucro não vira caixa? A empresa tem um movimento muito grande, mas esse valor não se reflete no caixa da empresa. E se não refletir no caixa da empresa, o que pode acontecer? A empresa ter sério problema de pagamento das suas obrigações. Então, ela vai ter problema do cumprimento dos seus compromissos, ela vai ter problema de fluxo de caixa, vai haver um descasamento entre o valor, entre a data do vencimento dos seus compromissos, das suas obrigações, com os recebimentos dos seus valores. Uma vez que a empresa, se ela não tiver uma atenção especial à questão do fluxo de caixa, ela pode ter um sério problema que é tido como, apontado como um dos maiores causadores de mortes de empresas, de mortes prematuras de empresa. É a questão do fluxo de caixa. Então, a empresa ela pode ter um lucro exorbitante, só que se ela privilegiar a questão da venda a prazo e esse vencimento dos recebimentos, a realização dessa receita, elas acontecerem em data posterior ao vencimento de suas obrigações, vai ter um descasamento entre o valor que ela tem que pagar e o que ela tem que receber, e com esse fato, ela vai ter que honrar seus compromissos, se endividar, vai ter que pegar dinheiro emprestado. Dinheiro emprestado envolve pagamento de juros, reduzem a lucratividade da empresa e o problema está instalado na empresa. Então, essa questão da financeira envolve o aspecto da geração de valor, envolve o aspecto da questão do fluxo de caixa, que a gente vai ver tudo isso ao longo do nosso semestre. Tá? E essa questão do lucro não virar caixa vai obrigar a que os gestores financeiros das empresas tenham essa preocupação de fazer o casamento do maior prazo possível dentre esses dois grandes valores. O que ele tem a pagar com o que tem a receber. Tá? Gente, bom, tem um terceiro texto que não cheguei a encaminhar para vocês, mas ele tem um título interessante, mas mais adiante a gente vai disponibilizar para vocês. Todo comerciante sabe que para sobreviver no mercado é preciso ser inovador. Então, controlar o caixa não significa deixar de investir, ou seja, às vezes nós entendemos que acontece com o próprio governo, acontece na nossa própria vida particular, e entendemos que economizar é não gastar. Economizar é saber gastar bem. Eu posso gastar, há uma necessidade, a própria economia necessita, o próprio país necessita do consumo, não exagerado, evidentemente. Então, o controle do caixa não significa não gastar, tem que saber gastar de forma adequada, coerente para que a empresa possa manter a sua sobrevivência. E nesse semestre a gente vai falar em muitas expressões aqui, muitas palavras. Talvez algumas não sejam muito comuns ao nosso dia a dia, né? Então,
Finanças, evidentemente, a gente vai falar muito dessa palavra. Economia, por que que economia tem a ver com administração financeira? Fraudes, por que fraude tem a ver com a nossa disciplina? Contabilidade, controller, agents, teoria econômica, CEO. Então, são várias expressões que a gente vai falar ao longo do nosso semestre e tem a ver com a nossa disciplina, governança, finanças, tá? E aqui tem a nossa ementa. Essa é a nossa ementa para que a gente trabalhe ao longo do nosso semestre, tá? Então, vamos falar na unidade 1, administração do capital de giro. Unidade 2, fluxo de caixa. Nós vamos avaliar o desempenho da rentabilidade da empresa. Como foi o desempenho da empresa? Vamos ver através de índices contábeis. Então, vamos trabalhar com esses índices, aprender a calcular esses índices, identificar por um balanço patrimonial, daí a razão de um balanço patrimonial estar adequadamente elaborado. Faltam 10 minutinhos para essa sessão. Assim que terminar, vocês cliquem, por favor, no mesmo link, que a gente vai reiniciar a sessão, tá? Então, vamos analisar a rentabilidade da empresa através de índices. Vamos falar de financiamento de longo prazo, porque toda a atividade da empresa ela se dá através de financiamentos. O financiamento pode se dar através de próprios sócios dos próprios proprietários da empresa, como também através de financiamento de terceiros, né? E o adequado que, quando a empresa recorrer a financiamentos, ela verifique se, uma vez que o financiamento seja de longo prazo, é que ela invista também em itens ou um prazo de vencimento menor que o prazo de realização, né? Menor que o que ela tem a pagar. E na unidade 5, vamos falar da gestão de valor. Alguns índices, alguns modelos de avaliação de empresa, tá? Então, esse é o nossa ementa para nós trabalharmos ao longo do semestre, nesses 20 encontros, tá? Bom, aqui nessa tela, vamos começar especificamente. O termo finanças pode ser definido como a arte e a ciência de administrar dinheiro. Então, alguns de vocês já adiantaram para mim, naquela primeira enquete, algumas expressões que possam definir o que viria a ser finanças. Então, a arte de administrar dinheiro. Então, se nós estamos falando de um ambiente corporativo, nós estamos falando da melhor maneira de se gerir aquele recurso, porque nós sabemos que o recurso ele é escasso, o tempo é escasso, as 24 horas do dia não são suficientes, às vezes elas são curtas, não temos todo o dinheiro do mundo, não temos toda a água do mundo que a gente necessita, então recursos são escassos. E quando nós falamos em gestão, em finanças, nós estamos falando uma forma de gerir esse recurso de forma mais organizada, de forma que a empresa consiga identificar, compatibilizar as entradas e a saída de dinheiro, de forma que ela consiga atender às necessidades do vencimento de seus compromissos em tempo hábil. Então, para isso, a empresa necessita organizar todo o seu fluxo de caixa, de maneira que todos os seus valores, que ela faça uma administração dos seus valores a pagar de forma organizada, de maneira que eles consigam vincular todos os seus pagamentos em prazos posteriores ao ingresso dos seus recursos na sua empresa. Pois, caso isso não aconteça, a empresa vai ter problema, uma vez que ela vai ensejar a ocorrência de juros, e, conforme nós vimos agora há pouco, juros envolve a redução da lucratividade da empresa. E quando nós falamos em finanças, é comum um ditado antigo que a gente fala que o que engorda o boi é o olho do dono. Só que a questão que a gente sabe que muitas empresas elas são feitas, alguém tem um know-how, tem um conhecimento sobre um determinado assunto e resolve empreender.
Só que nem sempre o empreendedor ele tem um conhecimento da gestão financeira. Ele pode ter aquela expertise sobre aquele assunto, objeto fim da empresa, mas a questão da gestão financeira talvez não seja a maior habilidade dele. Tá? Então, a gente vai ver alguns exemplos aqui de como isso pode acontecer, pode interferir no resultado da empresa. Aqui nós temos um exemplo, um pequeno exemplo, de alguém, um empresário, que tem o valor e queira, para usufruir uma vez, que entenda que ele tenha direito, e acho mais que justo, de comprar uma casa para passar umas férias de fim de ano. Para isso, ele investiria R$60 mil. Ele, enquanto o proprietário, dono do dinheiro, dono do empreendimento, o empreendedor, ele tem o pleno direito de fazer o que ele bem entende. Entretanto, se alguém chegar para ele e disser que, se ele aplicasse esse recurso de 60 mil, aqui colocamos a taxa de 1% ao mês, tá? Juros compostos, 12 meses, em um ano, ele teria R$67 mil. Com esses R$7.609 de rendimentos a 1% desse investimento, ele teria a possibilidade de passar 30 dias de férias com uma diária de R$253. Ainda teria uns R$60 mil mantidos com ele para ele investir em outro negócio ou aplicar e reinvestir nas suas atividades. Tá? Então, aqui nós temos essa possibilidade. Aqui algum de vocês falou em tomada de decisões. Aqui um exemplo simples, mas envolve o aspecto da tomada de decisões. Ou eu imobilizo R$60 mil, ou eu invisto e com o dinheiro do retorno eu consigo aplicar para aumentar a minha rentabilidade da minha empresa. Tá? Então, eu tenho essa possibilidade. Aqui, coloquei um cálculo rapidamente com a HP. Tá? Então, como nós poderemos chegar a essa informação? Aí, sempre que possível, a gente vai fazer o uso da HP para nossas atividades aqui. Tá? Então, aqui, com 12 meses, 60 mil, eu consigo ter 7 mil de ganho. E, ao final do período, ou eu posso curtir férias, mantendo os 60 mil, ou eu tomo decisão de comprar um imóvel, não tenho férias, ou eu consigo ainda nem férias, nem o imóvel, e ao final de um período eu tenho 67 mil para aplicar no meu negócio. Ok? Outra possibilidade, que a empresa tenha um outro recurso. Ela tem 100 mil, ele deseja comprar um imóvel novo, vem o gestor financeiro e diz, se ele comprar esse veículo novo, utilitário, por 100 mil, ele vai ter gastos com IPVA, seguro, combustível, manutenção e arcaria ainda com o valor de combustível sobre aquele imóvel, sobre aquele veículo. Caso ele tome uma decisão diferente, ele pode comprar um veículo mais barato, 30 mil. Evidentemente, os valores não estão adequadamente dimensionados, tá? Só mesmo para a gente fazer um comparativo. Se ele tomar essa decisão, ao invés de 100, comprar um por 30, ele sobrariam 70 mil reais, que se nós aplicarmos também nas mesmas condições que nós viu de forma simplista do que vimos anteriormente, ao final de um período, ele teria 78 mil reais. Tá? Então, são processos de tomar decisões onde os resultados são diferentes e o gestor financeiro ele vai tomar decisões comparando resultados, comparando prováveis cenários. Tá? Então, prováveis cenários que ele vai tomar, vai se deparar e vai tomar decisões de forma que a decisão tomada seja a melhor possível e o retorno do investimento compense o valor pago, o valor gasto. Tá?
Aqui eu coloquei a planilha do Excel, que a gente pode obter essa informação tanto de uma forma quanto da outra, tá? Uma simples também tabela do Excel, a gente vai chegar ao mesmo resultado. E num terceiro exemplo, tá? Para a gente fechar essa questão dos exemplos, aqui tem uma outra possibilidade. O indivíduo, ele tem um terreno, ele tem uma fábrica e está diante da possibilidade de aquisição de um outro terreno para construir uma segunda unidade da fábrica. Sendo que essa aquisição vai envolver um valor de 200 mil, mais gastos mensais com salários, mais manutenção da atividade, e os seus operários trabalham 8 horas por dia, de 8 às 18, com intervalo para almoço. Qual seria a outra possibilidade que um investidor pensaria? O que vocês poderiam pensar nesse aspecto? Será que é mais interessante, de fato, ele imobilizar 200 mil reais, aumentar o gasto de manutenção dele mensal